Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente do Pátio San Damaso, dentro do Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 19 de maio. Santo Padre já deu início à audiência dessa quarta-feira, com a saudação litúrgica e o sinal da cruz. Agora temos a leitura do texto de Lucas 21, 34, 36. Nos estúdios da Rádio Vaticano, saudando a todos vocês através do rádio, da televisão e das redes sociais, Silvana e José. Tempo hoje amanheceu um pouco chuvoso em Roma, temperatura neste momento na Praça São Pedro, 17 graus centígrados. Tivemos a leitura então em italiano, a próxima leitura será feita em francês. Texto de Lucas, capítulo 21, versículos 34, 36. Selon Saint Luc. Jésus dit: Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Depois do francês, teremos agora a leitura que será feita em inglês. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said, "But take heed to yourselves, lest your hearts be weighed down with dissipation and drunkenness and cares of this life, and that day come upon you suddenly like a snare. For it will come upon all who dwell upon the face of the whole earth. But watch at all times, praying that you may have strength to escape all these things that will take place, and to stand before the Son of Man." The Gospel of the Lord. Depois do inglês, teremos agora a leitura em alemão. Lesung aus dem Lukasevangelium. In jenen Tagen sagte Jesus: Nehmt euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euer Herz nicht beschweren und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht wie eine Falle, denn er wird über alle Bewohner der ganzen Erde hereinbrechen. Wacht und betet alle Zeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten könnt. Wort des lebendigen Gottes. Próxima leitura será feita em espanhol e depois português. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días Jesús les dijo: Estén atentos, no vaya a suceder que sus corazones queden embotados por el vicio, las borracheras y las preocupaciones de la vida, y ese día los tome de sorpresa, como una trampa, porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Manténganse despiertos, orando en todo momento, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y puedan así presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
Agora temos a leitura em português, Monsenhor Bruno Lins. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus: Velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida, para que aquele dia não vos apanhe de improviso. Como um laço, cairá sobre aqueles que habitam a face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, e orai, a fim de que vos torneis dignos de escapar a todos esses males que hão de acontecer, e de vos apresentar de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Próxima leitura agora em árabe. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. قال يسوع: فاحذروا أن يثقل قلوبكم السكر والكسوف وهموم الحياة الدنيا، فيباغتكم ذلك اليوم كأنه الفخ، لأنه يطبق على جميع من يسكنون وجه الأرض كلها. فاسهروا مواظبين على الصلاة لكي توجدوا أهلا للنجاة من جميع هذه الأمور التي ستحدث وللثبات لدى ابن الإنسان. كلام الرب. A última língua prevista, que são as línguas tradicionais da audiência, em polonês. Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na cały dzień. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Oto słowo Pańskie. Agora teremos então a catequese do Papa Francisco, é dedicada à oração. É a 34ª catequese que o Papa dedica a essa temática. Hoje a temática é distração, aridez e assídia, ou seja, a preguiça espiritual. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. São cerca de 200 pessoas presentes hoje no pátio de São Damaso. Seguindo o exemplo do catecismo, nessa catequese referimos-nos à experiência vivida da oração, procurando mostrar algumas das suas dificuldades muito comuns, que devem ser identificadas e superadas. Rezar não é fácil. Há tantas dificuldades que vêm na oração. É preciso conhecê-las, individuá-las e superá-las. O primeiro problema que se apresenta para aqueles que rezam é a distração. Quando a gente reza, a mente gira, gira. E o seu coração está ali, a mente está lá. A distração. A oração convive frequentemente com a distração. De fato, a mente humana tem dificuldade de se concentrar por muito tempo num único pensamento. Todos nós experimentamos esse turbilhão contínuo de imagens e ilusões em movimento perpétuo, que nos acompanha até mesmo durante o sono. E todos sabemos que não é bom dar seguimento a essa inclinação fragmentada. A luta para alcançar e manter a concentração não se limita à oração. Se não se atinge um grau de concentração suficiente, não se pode estudar com proveito, não se pode trabalhar bem.
Os atletas sabem que as competições são ganhas não só pelo treino físico, mas também pela disciplina mental. Acima de tudo, pela capacidade de estarem concentrados, de manter a atenção alerta. As distrações não são culpáveis, mas devem ser combatidas. No patrimônio da nossa fé, há uma virtude que é frequentemente esquecida, mas que está muito presente no Evangelho. Chama-se vigilância. Jesus diz tanto, não? Vigiem e rezem. O Catecismo menciona explicitamente na sua instrução sobre a oração. Jesus chama frequentemente os discípulos ao dever de sua vida sóbria, guiada pelo pensamento de que mais cedo ou mais tarde ele voltará, como um noivo volta das bodas ou um senhor da viagem. No entanto, sem saber o dia nem a hora do seu regresso, todos os minutos da nossa vida são preciosos e não devem ser desperdiçados em distrações. No momento que não conhecemos, a voz do nosso Senhor ressoará. Nesse dia, bem-aventurados os servos que ele encontrará laboriosos, ainda concentrados no que realmente importa. Não se dispersaram, perseguindo todas as atrações que lhes vinham à mente, mas procuraram empreender o caminho certo, desempenhando bem a sua tarefa, fazendo a sua própria tarefa. Essa é a distração, que a imaginação gira, gira, gira. Santa Teresa chamava essa imaginação que gira, gira, a louca da casa. É uma louca que faz girar, girar, girar. Devemos detê-la. Colocar dentro de uma jaula. Um discurso diferente merece o tempo da aridez. O Catecismo descreve-o deste modo: o coração está seco, sem gosto pelos pensamentos, lembranças e sentimentos, mesmo espirituais. É o momento da fé pura que se aguenta fielmente ao lado de Jesus na agonia e no sepulcro. A aridez nos faz pensar. A Sexta-feira Santa, a noite, o Sábado Santo, Jesus não está. Jesus está morto. Estamos sozinhos. Esse é o pensamento, mãe da aridez. Muitas vezes não sabemos quais são as razões da aridez. Pode depender de nós, mas também de Deus, que permite certas situações na vida exterior ou interior. Ou às vezes, dor de cabeça, de fígado, impede você de entrar na oração. Não sabemos a razão. Os mestres espirituais descrevem a experiência da fé como uma alternância contínua de tempos de consolação e tempos de desolação. Tempos em que tudo é fácil, enquanto outros são marcados por uma grande dificuldade. Tantas vezes, quando encontramos amigos, como você está? Estou triste hoje. Muitas vezes estamos tristes, estamos para baixo, não temos consolação, não conseguimos fazer as coisas. Aqueles dias cinzentos, e existem tantos na vida, mas o perigo é ter o coração cinzento. Quando esse ser para baixo, e quando o coração fica doente. E tem gente que vive com o coração cinzento. Isso é terrível. Não se pode rezar, não se pode sentir a consolação,
num coração cinzento. Não se pode levar avante uma aridez espiritual, um coração cinzento. O coração deve ser aberto para que entre a luz do Senhor. E se não entra, esperá-la com esperança, mas nunca fechar no cinzento. Depois ainda, diferente é a assédia. É um outro vício, que é uma verdadeira tentação contra a oração, mas geralmente contra a vida cristã. A assédia é uma forma de depressão devido ao relaxamento da ascese, a diminuição da vigilância, a negligência do coração. É um dos 7 pecados capitais, pois, alimentado pela presunção, pode levar à morte da alma. O que fazer, então, para nessa sucessão de entusiasmos e desencorajamentos? Deve-se aprender a caminhar sempre. O verdadeiro progresso na vida espiritual não consiste em multiplicar os êxtases, mas em ser capaz de perseverar em tempos difíceis. Caminha, caminha, caminha. E se você estiver cansado, para um pouco. E depois volte a caminhar. Mas com perseverança. Recordemos a parábola de São Francisco sobre a alegria perfeita. Não é nas infinitas fortunas que caem do céu que se mede a capacidade de um frade, mas em caminhar com constância, mesmo quando não se é reconhecido, mesmo quando se é maltratado, ou quando tudo perdeu o sabor do princípio. Todos os santos passaram por esse vale escuro. E não nos escandalizemos se, lendo os seus diários, ouvimos o relato de noites de oração sem vontade, vividas sem gosto. Temos de aprender a dizer: ainda que tu, meu Deus, pareças fazer tudo para que eu deixe de acreditar em ti, continuo a rezar a ti. Os crentes nunca apagam o coração. Por vezes, pode assemelhar-se à oração de Jó, o qual não aceita que Deus o trate injustamente, protesta e chama-o em juízo. E tantas vezes, protestar diante de Deus é um modo de rezar. Como dizia aquela velhinha, ficar com raiva às vezes é um modo de conversar com Deus. É um modo de relacionar-se, porque se reconhece como Pai. Então, fica com raiva. E também nós que somos muito menos santos e pacientes do que Jó, sabemos que no fim desse tempo de desolação, em que levamos ao céu gritos silenciosos e muitos porquês, Deus nos responderá. Nunca esquecer a oração do porquê. A oração que fazem as crianças, quando não entendem as coisas. Os psicólogos chamam a idade do porquê. Porque a criança pergunta por quê, por quê, por quê, papai, por quê? Estamos atentos. Ele não escuta a resposta do pai. O pai responde. Ele vem com uma outra pergunta. Somente quer atrair sobre si o olhar do pai. Quando nos ficamos um pouco nervosos, e quando nós estamos, então, atraindo o coração do Pai para as nossas misérias, as nossas dificuldades, vamos ter coragem de dizer a Deus por quê? Muitas vezes, ficar um pouco nervoso nos faz acordar aquele relacionamento de pai e filho que nós devemos ter com Deus. E até as nossas expressões mais duras e amargas, Ele pegará nelas com o amor de um pai, considerá-las como um ato de fé, como uma oração. Muito obrigado.
Conclui assim Papa Francisco a sua catequese desta quarta-feira sobre a oração e recordando então as três palavras: distração, a aridez e assídia. Agora teremos a síntese nas várias línguas, iniciando pelo francês e também a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Estamos transmitindo ao vivo do Pátio San Damaso, Palácio Apostólico, a audiência geral desta quarta-feira, já desde a semana passada, com a presença dos fiéis. E a gente vê esse contato do Santo Padre visível com os fiéis e a alegria de poder estar no meio deles. Hoje, no início da audiência, o Santo Padre limitou-se a chegar, abençoar e iniciar imediatamente a audiência geral, sem aproximação aos fiéis. O Papa recordava que, seguindo o exemplo do catecismo, o Papa hoje então queria referir-se à experiência vivida da oração, procurando então mostrar algumas das dificuldades muito comuns que devem ser identificadas, disse o Papa, e superadas. Pequena garoa nesse momento que cai. Bom, o primeiro problema, disse o Papa, que se apresenta para quem reza, para todos nós que rezamos, qual é? É a distração. Todo mundo sabe, né, que quando está rezando, o coração está de um lado, às vezes o pensamento de outro e as palavras até de outro lado, né? Então, a oração convive frequentemente, disse o Santo Padre, com a distração. De fato, a mente humana, recordava Francisco, tem dificuldade de se concentrar por muito tempo num único pensamento. Porque todos nós experimentamos um turbilhão contínuo de imagens, né? De ilusões em movimento perpétuo que nos acompanha até mesmo durante o sono. E todos nós sabemos que não é bom dar seguimento a essa inclinação fragmentada. Então, a luta para alcançar e manter a concentração não se limita somente à oração. Porque se não se atinge um grau de concentração suficiente, não se pode então estudar. Vamos aos nossos estudantes, né? Você não consegue estudar com proveito, né? Se você não tem uma concentração suficiente, você não consegue trabalhar bem. O Papa recordava o caso dos atletas. Eles sabem que as competições são ganhas não só pelo treino físico, mas também pela disciplina mental. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Sono lieto di salutare le persone di lingua francese. In attesa della Pentecoste, come gli apostoli riuniti nel cenacolo con la Vergine Maria, chiediamo al Signore con fervore lo spirito di consolazione e di pace per i popoli martoriati che vivono situazioni difficili. A tutti la mia benedizione. Vous saluons en italien, le Saint-Père vient de dire. Papa saúde, então, as pessoas de língua francesa, na espera de Pentecostes, como os apóstolos reunidos no cenáculo com a Virgem Maria, peçamos ao Senhor com fervor o espírito de consolação e de paz pelos povos martirizados que vivem em situações difíceis. A todos, a minha bênção. A próxima síntese será feita em inglês e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. The English-speaking faithful wish to express to you their sentiments of respect and esteem. Falávamos da luta para manter e alcançar a concentração, recordando o Papa Francisco, né? E o Papa falava, inclusive, que os atletas, né, sabem que as competições são ganhas não só pelo treino físico, mas também pela disciplina mental. Acima de tudo, pela capacidade de se concentrar e de manter
a atenção sempre alerta. E o Papa diz que as distrações não são culpáveis, mas devem ser combatidas. No patrimônio da nossa fé, uma virtude que é frequentemente esquecida, mas que está muito presente no Evangelho. Chama-se vigilância, disse o Papa. O Catecismo menciona explicitamente na sua instrução sobre a oração. Jesus chama frequentemente os discípulos ao dever de uma vida sóbria, guiada pelo pensamento de que mais cedo ou mais tarde ele voltará, como um noivo volta das bodas ou um senhor da viagem. No entanto, sem saber o dia nem a hora do seu retorno, né? Todos os minutos, disse Francisco, todos os minutos da nossa vida são preciosos e não devem ser desperdiçados em distrações. No momento que não conhecemos, então a voz do Senhor irá ressoar. Nesse dia, bem-aventurados os servos que ele encontrará, laboriosos, ainda concentrados no que realmente importa. Não se dispersam, perseguindo todas as atrações que lhes vinham à mente, mas procuraram empreender o caminho certo, não? Desempenhando a sua própria tarefa, a sua missão. Bem-aventurados serão então esses servos que o Senhor encontrará assim. Depois o Papa falou da aridez, que merece, disse, um discurso diferente. Mas vamos ouvir agora então a saudação aos fiéis de língua inglesa. Mentre ci prepariamo a celebrare la solennità di Pentecoste, invoco su voi e sulle vostre famiglie i doni dello Spirito Santo. Dio vi benedica. I cordially greet the English-speaking Santo Padre saúda cordialmente os fiéis de língua inglesa, enquanto nos preparamos para celebrar a solenidade de Pentecostes. Invoco sobre vocês e suas famílias os dons do Espírito Santo. Que Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese será feita em alemão e depois a saudação também do Santo Padre aos fiéis e peregrinos de língua alemã. Estamos transmitindo ao vivo do Pátio San Damaso, no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco, nessa quarta-feira, 19 de maio. Falamos na segunda palavrinha do Santo Padre de hoje, da catequese, o tempo da aridez. O catecismo descreve a aridez desse modo: o coração está seco, sem gosto pelos pensamentos, lembranças e sentimentos, mesmo espirituais. É o momento da fé pura, que se aguenta fielmente ao lado de Jesus na agonia e no sepulcro. Francisco disse que muitas vezes não sabemos quais são as razões da aridez. Pode depender de nós, mas também de Deus, que permite certas situações na vida exterior ou interior. Os mestres espirituais descrevem a experiência da fé como uma alternância contínua de tempos de consolação e também tempos de desolação. Consolação e desolação. Tempos em que tudo é fácil, enquanto outros são marcados por uma grande dificuldade. Diferente é a assídia, que é uma verdadeira tentação. Essa é a terceira palavra. É uma verdadeira tentação contra a oração. E mais geralmente contra a vida cristã. A assídia é uma forma de depressão, disse o Papa, devido ao relaxamento da ascese, à diminuição da vigilância, a negligência do coração. É um dos 7 pecados capitais, pois, alimentado pela presunção, pode levar, inclusive,
a morte da alma. E o que nós devemos fazer então? Nessa sucessão de entusiasmos e desencorajamentos? Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. Della novena di Pentecoste, preghiamo che lo Spirito Santo venga e riempia i cuori dei fedeli e che ci dia anche la forza di perseverare quando il pregare ci fa difficile. Lo Spirito Santo ci guidi sul nostro cammino. Quando começa a chover novamente, o Papa dirige sua atenção, sua saudação aos peregrinos de língua alemã. Nesses dias da novena de Pentecostes, rezemos que o Espírito Santo venha e enche os corações dos fiéis e que nos dê também a força para perseverar quando rezar é difícil. O Espírito Santo nos guie sobre o nosso caminho. Próxima síntese será em espanhol e recordamos o próprio Santo Padre que irá fazer na sua língua-mãe. Nós ainda falamos da sídia, que é uma verdadeira tensão contra a oração, uma forma de depressão devida ao relaxamento das fés, a diminuição da vigilância, a negligência do coração, um dos 7 pecados capitais que pode levar inclusive à morte da alma. Então, o que devemos fazer nessa sucessão de entusiasmos e desencorajamentos? O Papa responde: deve-se aprender a caminhar sempre, nunca parar. Perseverança. O verdadeiro progresso na vida espiritual não consiste em multiplicar os êxtases, mas em ser capaz de perseverar em tempos difíceis. Perseverar. Vamos então ao Santo Padre que nos faz a sua síntese em espanhol e a saudação também aos fiéis de língua espanhola. Na sequência, teremos a síntese com o Monsenhor Bruno, em português. Reflexionamos hoy sobre algunas de las dificultades más comunes que pueden surgir en la vida de oración. La persona que reza experimenta con frecuencia la presencia de ciertos obstáculos y ciertas tentaciones que impiden el encuentro con el Señor y que tiene que identificar y combatir con humildad y perseverancia. El Catecismo de la Iglesia Católica menciona, por ejemplo, la distracción, la sequedad, la asedia. Hay otros más, pero menciona estos 3. El primer problema que se presenta en la oración son las distracciones. En efecto, todos experimentamos, no solo en la oración, sino en cualquier actividad que realicemos, que no es fácil concentrarse y estar atentos. Pero en el patrimonio de nuestra fe hay una virtud que puede ayudarnos, la vigilancia. En la oración, cuando caemos en la cuenta de nuestras distracciones, lo que nos ayuda a combatirlas es ofrecer con humildad el corazón al Señor para que lo purifique y lo vuelva a centrar en Él. Otra dificultad es la sequedad, que puede depender de nosotros mismos o también de Dios, que permite ciertas situaciones exteriores o interiores. Es el tiempo de la desolación y de la fe más pura, porque se mantiene firme junto a Jesús. Por último, otra de las dificultades de la oración es la asedia, que está provocada por la pereza, el relajamiento de la ascesis, la falta de vigilancia y la negligencia del corazón. Ante todas estas dificultades, no tenemos que desanimarnos, sino seguir rezando con humildad y confianza. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que hay bastantes aquí. Hay colombianos, ¿sabéis? São muitos aqui, disse o Papa. Tem muitos colombianos. En estos días de preparación a la solemnidad de Pentecostés, pidamos al Señor que nos envíe los dones del Espíritu Santo para poder perseverar en nuestra vida de oración con humildad y alegría, superando las dificultades con sabiduría y constancia. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Saudação também aos... Temos muitos mexicanos, disse o Santo Padre. Fiéis de língua espanhola. Paraguaios. Teremos agora a síntese em
português. Monsenhor Bruno Lins. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente às crianças, aos idosos, aos jovens e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Hoje falaremos de 3 dificuldades que podemos enfrentar na oração: a distração, a aridez e a assídia. A distração nasce da dificuldade da mente humana permanecer por muito tempo em um único pensamento. Sempre nos acompanha um turbilhão de imagens e fantasias. O Evangelho nos indica uma virtude capital na luta por manter a concentração e a atenção: a vigilância. Trata-se de reconhecer que não sabemos quanto tempo nos resta nesta vida e que cada instante é precioso e não deve ser dispersado com as distrações. Já a aridez, a perda do gosto pelas realidades espirituais, é um desafio que chama a viver somente da fé quando se está desprovido de consolações. Finalmente, a assídia, ou preguiça espiritual, é a tentação por excelência contra a oração. É uma espécie de depressão que nasce do relaxamento da ascese, muitas vezes alimentada pela presunção, e que pode levar à morte da alma. Tanto a aridez como a tentação da assídia se combatem com a perseverança, sobretudo quando se atravessa o vale da escuridão, depositando diante de Deus, como Jó, as nossas dificuldades e amarguras, na certeza de que Ele, com amor de Pai, as acolherá como um verdadeiro ato de fé, como uma oração. Agora o Santo Padre dará sua saudação em italiano aos fiéis de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. In questi giorni di preparazione alla festa di Pentecoste, chiediamo al Signore che fonda in noi l'abbondanza dei doni del suo Spirito, affinché saldi nella preghiera troviamo la forza dell'alto che ci rende testimoni di Gesù sino ai confini della terra. Grazie. Saúdo cordialmente todos os fiéis de língua portuguesa. Nestes dias de preparação para a festa de Pentecostes, peçamos ao Senhor que derrame em nós a abundância dos dons do seu Espírito, para que, firmes na oração, encontremos a força do alto que nos torna testemunhas de Jesus até os confins da terra. Obrigado. Na saudação do Santo Padre, então, aos fiéis de língua portuguesa, teremos agora a síntese em árabe e a saudação do Santo Padre também aos fiéis de língua árabe. Papa, na sua saudação aos fiéis de língua portuguesa, recordava a preparação para a festa de Pentecostes. Vamos pedir então ao Senhor, disse Francisco, que derrame em nós a abundância dos dons do seu Espírito para que, firmes na oração, encontremos então a força do alto que nos torna testemunhas de Jesus até os confins da terra. Quando falávamos da assídia, é um dos pecados capitais, o que devemos fazer para enfrentar, né? Devemos aprender a caminhar sempre, a perseverar em tempos difíceis. O Papa recordava a parábola de São Francisco sobre a alegria perfeita, né? Não é nas infinitas fortunas que caem do céu que se mede a capacidade de um frade, mas em caminhar com constância, mesmo quando não se é reconhecido, mesmo quando se é maltratado ou quando tudo perdeu o sabor do princípio.
O Papa recordava que todos os santos passaram por este vale escuro. E não nos escandalizemos se, lendo seus diários, ouvimos o relato de noites de oração sem a vontade, vivida sem gosto. Temos de aprender a dizer: ainda que tu, meu Deus, pareças fazer tudo para que eu deixe de acreditar em ti, continuo a rezar a ti. Os fiéis nunca apagam o coração. Por vezes pode assemelhar-se à oração de Jó, recordava Francisco, o qual não aceita que Deus o trate injustamente e protesta, né? Chama em juízo. O Papa disse que protestar diante de Deus, reclamar, é uma forma também de oração. Também nós, que somos muito menos santos e pacientes do que Jó, sabemos que no fim desse tempo de desolação, em que elevamos ao céu gritos silenciosos e muitos porquês, o Papa recordava dos porquês das crianças que não escutam nem mesmo a resposta porque querem a atenção do olhar do Pai, né? Deus irá nos responder. E até as nossas expressões mais duras e amargas, Ele pegará nelas com o amor de um pai. Irá considerá-las como um ato de fé, como uma oração. Bonita essa expressão também quando o Papa diz que quando nos lamentamos para Deus é esse relacionamento porque queremos o olhar de Deus. Mas não devemos nos esquecer sempre que Deus mantém sempre o olhar sobre cada um de nós. Agora vamos ouvir a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Saluto i fedeli di lingua araba. Nel mese di maggio, mese dedicato alla Madonna, si recita il Santo Rosario, compendio di tutta la storia della nostra salvezza. Il Santo Rosario è un'arma potente contro il male, è un mezzo efficace per ottenere la vera pace nei nostri cuori. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. A saudação, então, do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. No mês de maio, mês dedicado a Nossa Senhora, nós recitamos o Santo Terço, compêndio de toda a história da nossa salvação. O Santo Rosário é uma arma, recordava mais uma vez o Santo Padre, potente contra o mal e um meio eficaz para obter a verdadeira paz nos nossos corações. O Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo mal. Naturalmente, quando o Papa diz para obter a verdadeira paz também nos nossos corações, o seu pensamento vai para o momento difícil que estamos vivendo na Terra Santa. E o terço, nesta quarta-feira, nesta maratona, recordamos que está sendo feita nesse mês de maio, pelo fim da pandemia. O terço dessa quarta-feira será no Santuário de Éfeso. Será rezado, então, pelo fim da pandemia, com intenção especial pelas populações em guerra e pela paz no mundo. Esse santuário de Éfeso foi visitado por 3 papas, Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI. Em 1979, no início do seu pontificado, João Paulo II, ao celebrar a Santa Missa, iniciou sua homilia afirmando: é com o peito transbordando de comoção que toma a palavra nessa liturgia que nos reúne à volta da mesa eucarística para celebrar à luz de Cristo Redentor a gloriosa memória da sua Mãe Santíssima. O Espírito sente-se como invadido pelo pensamento de que precisamente nessa cidade, Papa falava, a Igreja unida em concílio, falava de Éfeso, o terceiro concílio ecumênico, reconheceu oficialmente a Virgem Maria o título de Theotokos, que lhe era já atribuído pelo povo cristão, mas começara pouco antes a ser contestado em alguns meios, sobretudo influenciados por Nestório. 27 anos mais tarde, em 2006, o Papa Bento XVI, na sua visita a esse santuário
em Éfeso, pronunciou palavras que recordam a intenção do terço de hoje, dessa parte da Península Anatólica, ponte natural entre continentes. Invocamos a paz e a reconciliação, disse Bento XVI, sobretudo para aqueles que habitam na terra que chamamos Santa, e que é assim considerada tanto pelos cristãos como pelos judeus e pelos muçulmanos. É a terra de Abraão, de Isaac e Jacó, destinada a acolher um povo que se tornasse uma bênção para todos os povos, paz para a humanidade inteira. Portanto, hoje, dia 19 de maio, a oração do terço será no Santuário Merin Anevi, em Éfeso, na Turquia, com a intenção especial pelas populações em guerra e pela paz no mundo. A oração terá início às 13 horas, horário de Brasília, e poderá ser acompanhado pelas redes sociais de Vatican News. Saudação do Santo Padre aos fiéis poloneses. Ci avviciniamo alla solennità della Pentecoste. Invochiamo con cuore aperto lo Spirito Santo. Egli, come proclama la sequenza liturgica, è vero Padre dei poveri, datore dei doni, luce dei cuori, dolce ospite dell'anima. Preghiamolo affinché porti riposo e riparo in mezzo alle fatiche, al lavoro delle braccia e delle menti, in mezzo alle inquietudini e ai pericoli nel mondo contemporaneo. La potenza dello Spirito Santo sia la vostra forza. Oto słowa Ojca Świętego. Saudação então do Santo Padre aos poloneses, queridos irmãos e irmãs, disse: nos aproximamos da solenidade de Pentecostes. Invoquemos com o coração aberto o Espírito Santo. Ele, como proclama a sequência litúrgica, é verdadeiro Pai dos pobres, doador de dons, luz dos corações, doce hóspede da alma. Vamos rezar a Ele para que nos dê repouso e reparo em meio às fadigas, ao trabalho dos braços e das mentes, em meio às inquietações e aos perigos do mundo contemporâneo. O poder do Espírito Santo seja a vossa força, diz então Papa Francisco, dirigindo-se aos poloneses. A última saudação depois será feita, naturalmente, aos fiéis de língua italiana, recordando a todos os nossos amigos jovens, mas também a todos aqueles que estão inseridos na pastoral também juvenil, que foi apresentado ontem aqui no Vaticano, as orientações pastorais para a celebração da Jornada Mundial da Juventude nas igrejas particulares. Um subsídio que apresenta as motivações ideais e possíveis implementações práticas para a JMJ diocesana e paroquial, que se torna assim uma ocasião para fazer emergir o potencial de bem, a generosidade, a sede de valores autênticos e de grandes ideais que cada jovem carrega dentro de si. Dirige cordial saudação, diz o Papa, aos fiéis de língua italiana. Volta o sol neste momento. A festa já próxima de Pentecostes me oferece a oportunidade para encorajar todos vocês a implorarem com mais fervor o Espírito Santo, para que encha com o seu amor o coração das pessoas, faça resplandecer no mundo a sua luz e suscite em todos propósitos e ações de paz. Meu pensamento vai, enfim, como é de costume, aos idosos, aos jovens, aos enfermos e aos recém-casados. Invoco sobre cada um o Espírito Santo, para que com seus dons dê graça e seja de apoio e consolação no caminho da vida. Vamos rezar agora juntos com o Santo Padre, o Pai Nosso, e receber a sua bênção apostólica.
vobiscum, sin nomen Domini benedictum, aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral dessa quarta-feira e recordamos precisamente a saudação aos fiéis de língua portuguesa que nesses dias de preparação para a festa de Pentecostes peçamos ao Senhor que derrame em nós a abundância dos dons do seu Espírito para que, firmes na oração, encontremos a força do alto que nos torna testemunhas de Jesus até os confins da terra. Santo Padre deixa agora o Pátio San Damaso, sob o aplauso de todos os fiéis presentes. Nós concluímos aqui essa transmissão ao vivo do Pátio San Damaso, agradecendo a você que esteve conosco através das redes sociais em todas as partes do mundo, mas também através da sua emissora de rádio, das nossas emissoras de televisão. Um grande dia para todos, uma boa quarta-feira. Nos estúdios da Rádio Vaticano, em Roma, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.